Coríntios, capítulo 7. O nosso texto que trata sobre a ansiedade começa no versículo 32 e vai se repetir por 5 vezes até o versículo 34. Eu vou ler e a gente dá sequência aqui. Acharam? 1 Coríntios 7, a partir do 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Essa palavra livres de preocupações é uma das palavras que tem relação com ansiedade. No caso, é no negativo, né? Não ser ansioso. Continuando. Quem não é casado, cuida. Também aqui é uma palavra, é a mesma palavra para ansiedade. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. 33. Mas o que se casou, se preocupa ou cuida, é a terceira vez que aparece a palavra, das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida, mais uma vez, pela 4ª vez. Cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa, mais uma vez, pela última vez, pela 5ª vez, a repetição da mesma palavra. Se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então essa é a nossa passagem. Para a gente entendê-la, nós começamos aqui a olhar o contexto que começa no versículo 25. E eu vou reler. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Nós estudamos até o versículo 28, na semana passada. 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E aí a gente já está entrando no texto que fala sobre ansiedade, a gente já leu, então não é necessário relermos. Eu só queria que os irmãos se lembrassem dos versículos anteriores, que servem para nos contextualizar do que estava acontecendo e do que a gente pode extrair aqui como verdade e ensino para o nosso coração. O que eu quero relembrar do que nós já aprendemos desse texto, diz respeito a o que nós estudamos semana passada, que foi do versículo 25 ao 27, aonde Paulo aqui está dando a sua opinião sobre o que os solteiros ou os noivos deveriam fazer naqueles dias de uma provável perseguição à igreja. Então, o povo de Corinto tinha uma dúvida, uma questão em relação aos solteiros, isso incluía os noivos, em relação àquele período específico que eles estavam vivendo, que provavelmente era um período de perseguição à igreja.
E o questionamento, a dúvida que eles tinham é: o que que nós solteiros, o que que nós noivos devemos fazer? Devemos nos casar ou não? É como se a gente fosse pensar aqui em consultar os líderes da igreja ou o pastor da igreja a respeito se a gente deveria se casar na pandemia. Só assim, para exemplificar. Não é a mesma circunstância, mas só para ilustrar. É algo atípico, que não é comum acontecer. Uma pandemia, ela surge, muda tudo na nossa vida, tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente sonhou. E aí, tendo risco de contágio, de contato, tendo risco de pegar a doença, tendo risco de ficar internado, de ficar, como é que fala quando a pessoa dorme lá? Ficar em coma, a pessoa até perder a vida. E aí? A gente faz o casamento, porque a gente tem que receber algumas pessoas, a gente faz a festa ou não, pastor? E aí o pastor vai dizer, como Paulo disse, isso aí Deus não tem uma recomendação explícita na Bíblia, tem? Não, a Bíblia fala assim, em tempos de pandemia, os crentes podem ou os crentes não podem se casar? Não tem. E aí, a mesma coisa aconteceu com Paulo. Ele não tinha uma recomendação direta da Bíblia, mas ele dá a sua opinião sobre isso. E a recomendação que ele deu é que quem estivesse casado não se divorciasse e quem estivesse solteiro ou noivo continuasse nessa situação, não se casasse. E por que que Paulo faz assim? Por que que ele recomenda isso em tempos de perseguição? Porque no versículo 28, ele declara que o seu intento era de poupar aqueles crentes de sofrer. Por quê? Porque ao se casarem, não seriam apenas eles que seriam perseguidos, mas também seus cônjuges e seus filhos. Então espera passar esse período de perseguição, para que você depois se case, e aí você fique preocupado somente com o seu casamento. Você não precisa ficar preocupado com o seu cônjuge ou com seus filhos, de que eles correm risco de ser perseguidos. E a gente sabe como que faz mal, como que a gente se sente quando a nossa família fica doente, quando alguém da nossa casa se acidenta, quando alguém corre risco de morrer. É algo que corta o nosso coração, é algo que tira o nosso sono. E aí é nesse intuito que Paulo está dando essa ordem, está dando a sua opinião pessoal. Versículos 29 até o versículo de número 35 é o objetivo que nós temos de estudar para a gente encerrar essa passagem que fala sobre ansiedade e nós continuarmos estudando sobre isso, olhando outros textos. Primeiramente, irmãos, eu queria que vocês voltassem os olhos para dois versículos, o versículo 29 e o versículo 31. E o que eu queria que vocês fizessem aqui era ver duas coisas que Paulo menciona que são parecidas. Então nós temos dois versículos diferentes, aonde nesses dois versículos Paulo fala sobre uma mesma coisa, ainda que com outras palavras. O que os irmãos acham aí que Paulo menciona de maneira igual nos dois versículos? Tem uma mesma ideia? Exatamente. São palavras diferentes, mas que trazem a mesma ideia. O tempo se abrevia, versículo 29, e no final do versículo 31, a aparência deste mundo passa. O que os irmãos acham que Paulo quer dizer com essas duas expressões? Fala para mim, Hugo. Ok.
Mais alguém? Maísa? Te ajudar, ó. O tempo se abrevia e a aparência desse mundo passa. Tem relação com o que isso aí? Em outras palavras, significa o quê? O que ele quer dizer com isso? Que as coisas são passageiras. O que mais? Helder, tá copiando aí não? Estão atarefados em outras coisas. Leires, nada a declarar? Nós temos que interpretar as escrituras, né, irmãos? O tempo todo. Ana? Eu vou começar a dizer assim, ó, não pode fazer igual acontece no presbitério. Inclusive, ore pelo Emanuel, que Emanuel forma esse ano, vai ser examinado em janeiro, primeiro sábado de janeiro, para já ser ordenado. E quando há irmãos que precisam ser examinados, todo o plenário, que é constituído de presbíteros e pastores, tem que fazer alguma pergunta. E aí o presidente fala assim, Ana, aí a Ana passa. Aí, Eliane, passa. João Pedro, passa. Leis, passa. Quase ninguém pergunta, né? Aí eu vou ser obrigado a falar assim, ó, não pode falar que vai passar não, tem que falar alguma coisa. Mas a ideia aqui não está ligado tanto à volta de Cristo, mas está ligado mais ao próprio contexto que os coríntios estavam vivendo. Que era de quê? Você lembra? O que os coríntios estavam enfrentando? Que Paulo fala assim, ó, por causa disso eu acho melhor quem estiver solteiro não casar. O quê? Perseguição. Imagina você sendo perseguido. O que isso pode resultar, em último caso? Está sendo perseguido por causa de Cristo. Ao ser perseguido, ou você é preso ou você é morto. Então tem a ver com o fato de serem perseguidos, estarem correndo risco de morrerem mais cedo, né? Por causa de uma questão específica como essa. A ideia de Paulo é dizer para esses coríntios o seguinte: a vida, no geral, é curta. Quando a gente fala da vida do homem, no geral, seja quem for, esquece de situações específicas como pandemia. A vida normal, do jeito que vai. A vida por si só já é curta. Olha só o que Jó fala, capítulo 7, versículo 7. Nós temos 5 textos aqui. Vou pedir um irmão para abrir em Jó 7:7. Pedir outro irmão para abrir em Salmo 39:5. Salmo 39:5, Jó 7:7, Salmo 90, versículo 10, Salmo 144, versículo 4 e Tiago 4:14. Vamos lá, quem achou Jó pode ler para a gente. A vida é um sopro. Salmo 39:5. Então, o comprimento da vida é alguns palmos. E o prazo da nossa vida, comparado à presença de Deus, é nada. Aí o Salmo 90, versículo 10, que é mais conhecido. Quem achou pode ler para a gente.
Então, se alguém tiver aos 70, 80, já passou do limite. E é canseiro e enfado. É brincadeira, né, irmãos? É lógico que isso aqui não é literal. Alguns passam de 100, são poucos, mas alguns passam. E alguns passam bem, né? A minha avó da Flávia está com 93, eu acho. Sofreu aparentemente um derrame. Está bem. Poucos dias atrás ela ia para a roça, fazer coisa na roça. Então a gente vê, né, que aqui é só um modo de dizer dessa realidade, que no caso é que tudo passa rápido e nós voamos. Salmo 144, 4. O homem, mais uma vez, é como sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Por fim, Tiago 4,14. Então, somos como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O que Paulo está querendo dizer com essas duas expressões, o tempo se abrevia e a aparência desse mundo passa, é que a vida é curta. Agora, se a vida no geral já é curta, imagina você ser perseguido por pessoas que querem te matar pela fé que você tem. Portanto, sendo isso que Paulo afirma a esses crentes, pela situação específica de serem perseguidos, ele vai continuar descrevendo, dizendo outras coisas em relação a isso. E a primeira delas é que, sendo a vida curta, e quem é perseguido ainda mais, portanto, crentes, era Paulo dizendo, vocês têm pouco tempo de vida. Essa é a realidade de vocês. Deus escolheu que vocês existissem nesse tempo, se convertessem nessas circunstâncias, vivessem a fé de vocês em um lugar onde o cristianismo é odiado e os cristãos são perseguidos. Portanto, essa é a realidade da vida de vocês. A vida de vocês é curtíssima. Não é só curta, num sentido geral. É ainda mais curta por causa da perseguição. O tempo e a vida são coisas que vocês têm que valorizar. Porque se eu sei que amanhã alguém pode entrar na minha casa, me prender e me matar, eu tenho que valorizar o tempo e a minha vida. Porque o pouco de tempo que eu tenho é precioso. Se eu sei que amanhã algo pode acontecer comigo e eu não esteja aqui mais. Paulo diz isso não só para os crentes ficarem desesperados, mas é de saber que essa é a realidade do crente no sentido geral. O crente, seja onde for, no Brasil ou nos dias lá da igreja primitiva, o crente sempre será perseguido. Nós não somos? Nas devidas proporções? Então essa é a nossa realidade. Ela não é algo que é uma novidade. A gente está descobrindo o Brasil ao achar isso na Bíblia.
Não, desde sempre as histórias bíblicas mostram isso para nós, e inclusive o próprio Jesus é prova de que essa é a realidade da vida cristã. E Paulo está lembrando os crentes a respeito disso. E uma vez que essa era a realidade, eles tinham que valorizar a vida e o tempo, todo o tempo que eles tinham, não podia ser desperdiçado. Eles não podiam perder tempo com outras coisas nessa vida. Eu tenho que fazer o máximo de coisa que eu posso hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Portanto, quanto mais tempo eles perdessem, menos coisas eles fariam. Agora, no sentido oposto, quanto mais tempo eles aproveitassem, mais coisas conseguiriam fazer. Paulo diz isso no versículo 29. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Aí a próxima ideia em relação a essa realidade é, não só que os crentes têm pouco tempo de vida, mas que no caso aqui Paulo estava dizendo, quem é casado deve viver a vida de casado. Quem é casado, viva a vida de casado. Ou quem tem que se envolver com qualquer outra coisa lícita e legítima dessa vida, se envolva. É isso que ele está falando. O que resta é que não só os casados, final do versículo 29, sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. 31. E os que se utilizam do mundo como se dele nada utilizassem. Então vivendo essa realidade, se vocês estão envolvidos com coisas lícitas, legais, com coisas certas, legítimas desta vida, vivam essa vida, sejam responsáveis em viver essa vida de casado, em viver isso e aquilo outro, mas vivam isso como se não tivessem que envolver. Ou seja, o que Paulo quer dizer com viva como casado, como se você não fosse casado? Em outras palavras, era Paulo querendo dizer a esses coríntios que deveriam ter a mentalidade como cristão, que tem outras coisas mais importantes para fazer e se envolver e preocupar. Então essa é a ideia. Você que é casado, continue casado, viva a vida de casado, mas como se não fosse casado. Não é para não desfazer o casamento, mas viver como um solteiro, literalmente. Não, é a ideia de que vivam a vida de casamento, o compromisso, sejam fiéis, se preocupem com o seu cônjuge, se preocupem com os seus filhos, mas vivam como se não fosse, porque quem não é, não tem que se preocupar com estas coisas. Se preocupa somente com outras. A ideia é, continuem envolvidos nas coisas que não tem como deixar de se envolver, porque vocês já estão envolvidos, já estão realizando, mas sabendo, tendo a mentalidade que tem outras coisas importantes, não é só a vida de casamento, não é só o compromisso com a família, tem outras coisas mais importantes para vocês fazerem, se envolverem e preocuparem. Então eles, os crentes, deveriam viver eles deveriam viver como se só tivesse estas coisas mais importantes para serem feitas, que nós vamos entender o que são elas. Então, eles deveriam
se envolver em algumas coisas, mas não deveriam deixar de lado outras que eram mais importantes e que, se eles não tivessem casados, eles não teriam que se preocupar, se importar e dedicar tempo àquilo. E aí, nesse sentido aqui, a gente já pode aplicar algumas coisas. Porque a gente está entendendo o que Paulo está ensinando, o que ele está querendo dizer nos versículos 29 a 31. E eu vou repetir, porque eu não sei se eu estou sendo claro. Crente, a sua vida é curta, porque o mundo te persegue. Então, o tempo e a vida é algo importante para você valorizar, não desperdice, de maneira que, se você se envolveu se casando, você vai ter essas preocupações. Mas apesar disso, tem outras coisas pelas quais você precisa se preocupar, porque elas são mais importantes. Então, vivam estas coisas também. Uma não exclui a outra. E aí, o que a gente pode aplicar nesse sentido a nós? Em primeiro lugar, é que nós devemos perder menos tempo com as coisas que nós não precisamos. A vida é curta, o tempo é curto. Existem coisas que são mais importantes. E se a vida é curta, se o nosso tempo é curto, a gente deve perder menos tempo com coisas que não precisamos. A gente não sabe se vai ser amanhã ou depois de amanhã. É curta. Então não perca tempo com coisa que a gente não precisa. De maneira prática, é isso que a gente pode aplicar à nossa vida. Está entendendo, irmãos? A nossa vida é curta. Se a nossa vida é curta, a gente tem que aproveitar o nosso tempo. E se a gente tem que aproveitar o tempo, a gente tem que parar de perder tempo com aquilo que a gente não precisa. E aí a gente tem que pensar, quantas coisas ou quais coisas eu tenho perdido tempo que não são importantes, que eu não preciso. E o tempo está passando. E o tempo que a gente perdeu, a gente não volta ele atrás. Não tem como recuperar. Exemplo. Se hoje a gente deixou de fazer algo muito importante, porque a gente ficou no celular, acabou, não tem como a gente voltar esse dia lá no início. E perdeu um dia. E é isso que às vezes acontece, né? Literalmente a gente perde, o tempo vai para o ralo com algumas coisas que são oferecidas para nós nos dias de hoje e que não são proveitosas, não são importantes. Nós não precisamos. Segundo lugar, devemos dar mais valor para o nosso tempo. Como eu falei, considerar que o tempo perdido não tem como ser recuperado. Então, o nosso tempo precisa ser mais bem aproveitado, melhor administrado e investido em coisas que nós precisamos. Assim eu vou valorizar o meu tempo. E não vou estar perdendo com coisas fúteis. Terceiro, devemos nos envolver mais. Isso aqui eu não posso dizer, porque senão eu já adianto matéria. Espera aí, irmãos. Antes de eu entrar nessas outras aplicações aqui, vamos para o versículo 32. Então a gente já viu os versículos 1 a 27. Até 28, perdão. A gente já viu os versículos 1 a 28. Aí agora nós já vimos os versículos 29 a 31. E nós vamos para o versículo 32, a primeira parte. Nessa primeira parte, Paulo fala: o que realmente eu quero
realmente, o que de maneira clara, que eu quero que vocês entendam que é o resumo do que eu desejo com essas palavras que eu estou dizendo, é que estejais livres de preocupações. O desejo de Paulo era que aqueles crentes não tivessem que ter que se preocupar com nada. Se há algo pelo qual o crente deve se preocupar, deve ser com as coisas de Deus. Por quê? Versículo 32, a parte final. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas a que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Por que a gente entende que o que Paulo quer aqui não é que esses crentes se preocupem com absolutamente nada, a não ser com as coisas do Senhor? Porque ele fala assim, quem não é casado, não tem que se preocupar com a vida de casado. Ele pode se preocupar exclusivamente com as coisas do Senhor. Agora, aquele que casa, ele não está em pecado, porque é Deus que ordena que a gente case. Só que quem casa tem que se preocupar com as coisas do Senhor e não só isso. Não dá para casar e só achar que a gente pode se preocupar com as coisas de Deus. Está certo isso? Não, porque a gente está sendo negligente em algo que nós nos envolvemos, nos comprometemos e temos responsabilidades. Portanto, quem está casado está dividido, porque ele tem que se preocupar com a família e se preocupar com as coisas do Senhor. É por isso que Paulo diz, eu quero que vocês, no geral, se preocupem com absolutamente nada, a não ser as coisas do Senhor. Mas se você quer casar, até mesmo em tempo de perseguição, case, você não está pecando. Só que, como vimos no versículo 28, Paulo diz, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu não quero que vocês sofram angústia na carne. Não quero que vocês se preocupem muito mais, porque agora estão sendo perseguidos. Mas se querem casar, casem, só que vocês vão estar divididos. E é por isso que Paulo fala, quem está casado, viva como se não tivesse. Porque quem não está, se preocupa só com as coisas do Senhor. Então, como já vimos, quem está casado, se preocupe com as coisas de casado. Mas saiba que tem outras coisas mais importantes, que são as coisas do Senhor. Então, se preocupe com as coisas do Senhor também. Seja fiel no casamento, administre, seja responsável. Mas não se esqueça que há coisas mais importantes e o tempo de vocês é curto. Então não perca tempo. É Paulo dizendo assim, ao crente, qualquer coisa nessa vida que possa fazer com que vocês percam tempo, abra mão. Porque eu não quero que vocês se preocupem com nada. Eu quero que vocês se preocupem, o crente precisa se preocupar somente com as coisas do Senhor. Mas não, pastor, eu quero porque quero casar. Casa, meu irmão. Deus te abençoe e Deus vai te abençoar. Mas não vai dar para você se preocupar somente com as coisas do Senhor. Você vai ter que preocupar com as coisas de casamento, não é? Com a comida, com a casa, com os filhos, dinheiro, trabalho, esposo, cônjuge. O desejo de Paulo era que aqueles crentes não tivessem que ter que se preocupar com nada. Porque se há algo pelo qual o crente deveria se preocupar, deveria ser com as coisas de Deus e somente isso. Então vamos aplicar aqui, né? Devemos nos envolver mais com as coisas de Deus. O ideal é, o crente não deve se preocupar com nada nessa vida, ele não deve perder tempo com nada. É Paulo dizendo para nós hoje, crente, não perca tempo com o Instagram.
Não perca tempo com Netflix. Não perca tempo, sei lá, o que mais? Se preocupe se preocupe somente com as coisas do Senhor. Porque vocês têm uma vida curta, vocês não podem perder tempo. E aí nós devemos nos envolver mais com as coisas de Deus. Não podemos deixar que outras coisas nos impeçam de usar o pouco de tempo que temos para realizar as coisas de Deus. Porque o nosso objetivo é não ter preocupação nenhuma a não ser com as coisas do Senhor. E aí a gente precisa se envolver mais com elas. Outra aplicação. Devemos ser mais apressados em fazer mais coisas para Deus. Às vezes a gente vive na marcha lenta para certas coisas que não são importantes, que a gente não deveria se preocupar. A gente tem uma prontidão, uma rapidez. Mas para as coisas do Senhor, a gente não tem rapidez, não tem urgência. E Paulo está lembrando, a vida nossa aqui é curta, então aproveite o tempo. Use o tempo da melhor maneira possível, investindo nas coisas do Senhor. É urgente fazermos mais para Deus, pois o tempo está se acabando. Já pensou, meus irmãos, nós temos uma vida cristã aqui de 80 anos de caminhada com Deus, 70, 60 que seja. Deus te deu 70 anos de vida com Ele. Nesses 70 anos que nós tivemos de vida com Deus, você terminar a vida e não poder dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se olhar para a sua vida cristã e falar assim, rapaz, fiz nada. Literalmente você não fez nada. Perdemos o tempo da nossa vida, irmãos. A gente precisa ter mais urgência em fazer as coisas do Senhor, porque o nosso tempo está se encurtando. Nas coisas que precisamos nos envolver dessa vida, você é casado. Casou, você está casado. O que eu faço agora, pastor? Tudo que eu queria ouvir era essa palavra, de que eu tenho que viver como se eu não tivesse casado. Não, não é por aí não. Casou, você está casado. Vai ser responsável por isso e se preocupar com isso até Deus te levar ou levar o seu cônjuge. Vai ter que ser dividido. Dividir seu tempo e as suas preocupações com o casamento. Então, nas coisas que a gente precisa se envolver dessa vida, e aqui não tem relação somente com o casamento, tá? São coisas que eu falei aqui, são legítimas, são certas, não tem como a gente não se envolver. A gente tem que trabalhar, não tem? Mas a pergunta é, a gente precisa trabalhar aonde nós estamos trabalhando? A gente precisa ter tantos trabalhos como nós temos? Porque a gente tem que se envolver. Mas o que Paulo fala é, eu quero que vocês não tenham preocupação nenhuma. A única preocupação que eu quero que vocês tenham é com as coisas de Deus, do Senhor. Mas, se a gente tem que se envolver com alguma coisa nessa vida, devemos realizá-las, mas não podemos deixar que elas nos impeçam ou usá-las como desculpa para não fazer as coisas de Deus. E, meus irmãos, isso é uma das coisas que mais tem acontecido na nossa vida. Nos dias de hoje. Esse é um grande problema dos nossos dias. Deus não está dizendo que a gente não tem que se envolver com absolutamente nada nessa vida. Tem coisa que não tem como você não envolver. Mas é para envolver o mínimo possível. Porque se há alguma ansiedade, preocupação que Deus permite a gente ter, é com as coisas dele. E aí, no pouco de coisas que às vezes nós nos envolvemos, ou envolvemos demais, a gente deixa essas coisas nos impedir, a gente deixa de que essas coisas nos impeçam de nos
envolvermos e nos preocuparmos com as coisas do Senhor. A gente usa essas coisas de desculpa. Estou cansado demais, trabalhei demais. Aí uma pergunta que a gente pode fazer, né? Você precisa trabalhar tanto assim? Esse trabalho está te preocupando mais com as coisas dessa vida ou mais com as coisas do Senhor? Está te permitindo ter mais tempo, investir mais tempo com as coisas de Deus ou com as coisas que não são importantes? Outra aplicação. Não devemos ser ansiosos pelas coisas dessa vida. A gente já aprendeu isso. Por quê? Paulo diz: eu não quero que vocês tenham preocupação com nada. O ideal, no resumo, o ensino de Paulo é esse. Um mínimo de preocupação possível. Porque tem que ser para as coisas do Senhor. Nós não devemos ser ansiosos pelas coisas dessa vida. Não devemos nos envolver em coisas demais dessa vida que nos deixarão ansiosos. As que temos nos envolvido e têm nos deixado ansiosos, talvez, como temos já pensado aqui, será que não deveríamos abrir mão? Você está entendendo qual que é o ensino de Deus para nós, irmãos? Aqui? E se a gente está entendendo, e a gente está se preocupando com coisa demais que a gente não precisa, a pergunta que a gente tem que fazer é: será que eu não tenho que abrir mão? Realmente eu preciso? Terminando, parte final do versículo 32 até o 34, nós já lemos. O que Paulo faz aqui é dar um exemplo, porque ele diz: o solteiro só tem que se preocupar com as coisas do Senhor, o casado tem que se preocupar com as coisas do Senhor, com o casamento, por isso que ele está dividido. Ele não pode se dedicar e se preocupar somente com as coisas de Deus. Baseado nisso, aí nós temos uma aplicação aqui também. Devemos nos preocupar ou ser ansiosos pelas coisas de Deus. Se há algo pelo qual deveríamos ficar preocupados ou ansiosos, é pelas coisas espirituais. Aí nós temos, no Salmo 130, versículo 6, o salmista dizendo: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Preste atenção. A gente pode ou não pode ser ansioso? Sim, não, depende. Nós não devemos ser ansiosos por nada, mas devemos ser ansiosos somente por uma coisa: pelas coisas do Senhor. Está aqui na Bíblia. A minha alma anseia pelo Senhor. Salmo 143, 6. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. As coisas mais importantes da vida, e nós que somos cristãos temos esse ensinamento, são as coisas de Deus, irmãos. É o que eu costumo dizer. A gente quer que os nossos filhos, a gente quer ter experiência de perder um filho? Jamais. Você quer que o seu filho viva o máximo de tempo que ele puder. Você quer que seu filho fique doente, sofra algum tipo de acidente? Não quer isso. Mas o que é o principal da vida? É Deus, é a salvação. Então, o que eu costumo dizer? Isso está na Bíblia. Está em Provérbios, eu não vou lembrar aqui qual que é o capítulo e o versículo. Mas é de que o nosso objetivo como pais, aos nossos filhos, tem que ser livrar eles do inferno. O resto, irmãos, a nossa vida aqui é, por mais que sofra, por mais cedo que parta, se tem Cristo, tem a eternidade. Só que muitos pais não enxergam dessa forma. Priorizam várias coisas.
incentiva os filhos em buscarem várias coisas que estão trazendo ansiedade, preocupação, que não precisam, não são as mais importantes. Porque o que é mais importante, a gente já aprendeu, Mateus 6,33, o que está lá? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, sua justiça. Isso que é o mais importante. Por fim, versículo 35. Paulo termina dizendo: digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Na NVT, numa outra versão, esse versículo fica mais claro. Digo isso para seu bem. Tudo que Paulo está dizendo aqui, disse a partir do versículo 25 até o versículo 34, era para o bem daqueles crentes. Não quero que vocês sejam preocupados e ansiosos por nada, porque a única coisa que vocês têm que se preocupar são com as coisas do Senhor. Ah, mas eu quero casar. Casa. Se preocupa com a vida de casamento, mas não deixe de se preocupar com o que é mais importante. As coisas de Deus. Paulo está dizendo isso para o seu bem. Aí continua o versículo. Digo isso para o seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, porque esse é o propósito da vida do homem. Com o mínimo possível de distrações. Casamento é lícito, mas é uma distração. É ou não é? Quem não é casado, irmão, chega em casa a hora que quer. Fica na igreja o dia inteiro. Quantas mulheres, eu sei disso, que só podem ir na igreja uma vez na semana, porque o marido não deixa. Mas é Deus que institui o casamento, é bênção. Mas é uma preocupação. Entenda que Paulo não está desaprovando o casamento. A ideia geral é, eu quero que vocês tenham o mínimo possível de preocupações, de impedimentos para servir o Senhor. Porque nós somos chamados para isso e a nossa vida aqui é curta. E quando a gente morrer e for para o céu, o que nós vamos fazer no céu? Para todo sempre? Servir o Senhor. Digo isso para o seu bem, não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor o Senhor, com o mínimo possível de distrações. O crente deve viver o mínimo possível distraído com outras coisas. Irmãos, isso aqui é doído, né? E a gente vai ver por que é doído. O crente deve viver o mínimo possível distraído com outras coisas, pois sua prioridade são as coisas de Deus. Aplicando para nós, a última aplicação aqui. Devemos ser mais vigilantes em relação ao que é a nossa prioridade. Quando eu estava fazendo um estudo aqui, eu vi como que eu fui falho em vigiar. Porque você está fazendo um estudo, aí o celular pisca, você olha para ele, você já distraiu. Aí você clica no íconezinho, mensagem fulano de tal. Deixa eu ver. Aí na hora que você abre a tela do celular, ele estava no Instagram. Aí o TDAH ataca, né? Você esquece do estudo, esqueceu da mensagem, foi para o Instagram. Aí você desliga. Aí você pensa, por que eu liguei o celular? Aí, Instagram. Quer dizer, aí foi a mensagem, você vai para a mensagem. Aí você vai responder a mensagem. Aí, meus irmãos, na hora que a gente olha, passou pelo menos 30 minutos. Então, como que a gente não vigia? E a gente se distrai, pensa aqui na igreja. Como que é difícil a gente não ser distraído?
É o fulano que levanta 3 vezes para tomar água. É o ciclano que levanta para ir no banheiro 5 vezes. É as crianças, não tem problema nisso, porque é criança. Corre pelo meio da igreja, vem na frente do púlpito, toma a água do pastor. É a pessoa que tosse, é a pessoa que espirra. É o vizinho que toca música alta, fica imitando galo. Tudo distrai, irmãos. É o pastor que está falando demais, eu tenho que chegar em casa, porque eu estou cansado, eu tenho que dormir. Distrai demais. E a gente tem que ser mais vigilantes em relação ao que é a nossa prioridade. Não são as coisas desse mundo, irmãos. Cuidado. Que a gente está sendo bombardeado de várias coisas que a gente não precisa. Está sendo oferecido para nós vida fácil, dinheiro fácil. Nós não somos chamados para nos envolver com essas coisas. A nossa prioridade de vida não é o descanso. Sabe por quê? E eu estava pensando sobre isso. Por que eu estou colocando descanso? Porque a gente pensa assim, eu sou um homem honesto, digno, levantei cedo, responsável, honesto, trabalhei até às 6 horas da noite, eu mereço descansar. A prioridade da nossa vida é descanso? Não. Isso está na Bíblia? Não. Ainda que Deus nos dê um dia de descanso, mas o dia de descanso aponta para quem? Quem é o Senhor do sábado? Cristo. O que é o 7º dia lá, nos 7 dias da criação? Cristo, que é o descanso é eterno. Nossa prioridade de vida não é descansar aqui, porque a nossa vida aqui é curta, comparada ao descanso eterno que nós vamos ter no céu. Nossa vida é passageira, comparada ao descanso que vamos ter na eternidade. E olha que fantástico, para a gente terminar. João, abra aí, João, não projeta não. João 4, versículo 31 a 32. João 4, 31 a 32. Dá para ler juntos? Vamos lá? A comida dele era fazer a vontade do Pai. Tá bom, irmãos, para nós? Precisa dizer mais alguma coisa? Nossa prioridade de vida não é descansar. Ah, eu estou pecando em descansar? Depende, né? É pecado descansar? Não necessariamente. Mas, meus irmãos, a vida é curta. O tempo está passando. Nós estamos perdendo tempo. E não estamos fazendo nada para Deus. Que a nossa prioridade é se preocupar. Você quer ficar sem sono? Pensa nas coisas de Deus. Como é que eu vou tentar ajudar meus irmãos? Como é que eu vou tentar melhorar a minha igreja? O que eu vou fazer para ter gente na quinta-feira? O que eu vou fazer para ganhar meu vizinho aqui de frente da igreja? O que eu vou fazer para o meu cônjuge ir na igreja? Confessar Cristo. Irmãos, eu já 11 anos, né? Agora eu tenho que me controlar para não ficar falando demais. Eu acho que quanto mais velho vai ficando, mais experiência a gente fica compartilhando. Acho que os irmãos sabem disso. Eu lembro de uma época que, dois momentos na minha vida. Eu perdia sono porque eu pensava assim, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer para comprar uma moto que eu quero? E um outro momento foi, aqui irmãos, não estamos falando o que é certo e o que não é, porque são casos específicos, a gente tem que detalhar demais, não é a questão.
em outro momento que eu fiquei bitolado em ganhar mais dinheiro. E parece que a gente fica cego, né? E você só vê aquilo, só quer aquilo, e a gente se distrai. Você começa a deixar, você perde o seu propósito de vida que você tinha. Porque a gente se preocupa, se entrega a coisas que não são importantes. Nós não precisamos. E as coisas de Deus, irmãos? A igreja que diminua, que o povo não vá à igreja, que a igreja feche. Eu não preciso da igreja, eu cultuo a Deus, eu sou igreja em casa. Isso é sério. E mostra esse problema que nós estamos tendo. Quantas coisas não estamos deixando nos distrair? Quantas coisas o mundo e o diabo não estão oferecendo para nós? Quantas coisas não estão nos comprando e nos tirando daquilo que deveria ser a nossa prioridade? Vamos deixar de ser ansiosos pelas coisas dessa vida, irmãos, em nome de Jesus. Desista, porque não é para isso que Deus chamou. E eu já falei, não é à toa que Deus não está deixando a gente chegar muito longe. Ele mesmo está barrando, porque não é isso aí. Jesus morreu não é por isso aí. Isso aí não é o mais importante. Isso não é pecado, mas não é a prioridade de sua vida. Vamos orar, ficar de pé. Senhor, pedimos perdão, que somos extremamente falhos em viver a Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, porque a gente está distraído com tantas coisas desse mundo, nos preocupando, perdendo o sono, nos atolando em situações piores e mais complicadas. Porque, ó Pai, a gente tem deixado de entender o que o Senhor nos ensina, através de Paulo, também aqui nessa carta aos Coríntios. Ó Deus, a nossa vida é curta. Nosso tempo aqui está se esgotando. Nós não sabemos o dia que nós vamos partir. E o que nós temos feito para o Senhor. Pai, que a nossa preocupação seja pelas coisas do Senhor. Ajude-nos a abrir mão e desistir daquilo que a gente não precisa e o Senhor não tem nos abençoado, não tem permitido a gente seguir adiante e a gente não está enxergando. Tira de nós a ansiedade, a preocupação por coisas que estão nos angustiando, mas que não precisamos. E que, ó Deus, possamos colocar em prática. E assim sermos felizes e esperarmos a recompensa na eternidade e glorificarmos o Senhor. Nos leve em paz, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.